Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre crianças e luto. Como ajudá-las a enfrentar o luto? A morte de um ente querido é um dos momentos mais impactantes que uma criança pode vivenciar. Nesse momento, ela se depara com profundos sentimentos de desamparo e impotência, sem entender exatamente o que está acontecendo, perdendo o mundo que conhecia e tornando-se difícil conhecer e lidar então com os sentimentos de perda. O luto infantil ou o luto na infância é um processo de reconstrução diante da morte, é um desafio emocional com o qual a criança tem de lidar. Lidar com a perda não é algo para o qual somos ensinados naturalmente, não é mesmo? Mas, com o decorrer da vida, passamos a encarar as experiências de luto de forma um pouco menos traumática, mas quando se trata de alguém próximo, como um amigo, um ente querido, as chances de ficarmos abalados demais são grandes. Cada um tem uma maneira de reagir e de sentir a dor da perda. Contudo, esse processo ele pode ser ainda mais difícil para as crianças e dependendo aí da idade, ok? Alguns casos são tão delicados que recorrer à terapia infantil com a ajuda de um psicólogo é uma estratégia fundamental para superar a tristeza e a sensação de vazio. Como os pais e responsáveis, sabemos que é preciso ajudar os nossos filhos a passar por esse momento lamentável e inevitável da vida. Entretanto, essa tarefa é realmente complexa, não é mesmo? Ainda mais pelo fato de também estarmos em luto, lidando com o nosso próprio sofrimento. Afinal, como explicar a uma criança que desconhece o significado do conceito de morte que ela nunca mais verá alguém? A criança, especialmente com menos de 6 anos de idade, possui maior dificuldade em compreender, em aceitar a irreversibilidade da morte. Enfrentar a morte de quem se ama é um processo muito difícil em qualquer idade. Quanto mais jovem for uma criança, maiores serão os efeitos dessa perda, uma vez que ainda não possuem recursos internos para superar esse momento. Dentre os aspectos mais observados em crianças diante da perda de um ente querido está a negação, a agressividade e também a culpa. Ela pode tratar seus colegas com hostilidade ou tratar seus brinquedos com violência. A forma pela qual a criança agirá diante da morte é particular de cada uma. A duração e intensidade dependerão da sua personalidade e do vínculo afetivo com a pessoa perdida. E, claro, com o apoio dos demais familiares e responsáveis que a cercam. A melhor forma de agir diante dessa situação tão complexa é ser direto e não inventar histórias para poupar a criança. Evite termos vagos para tentar amenizar, como dormiu para sempre, fez uma longa viagem ou descansou, pois só irão confundir a sua compreensão. Pessoal, crianças elas tendem a levar tudo ao sentido literal e não podem alimentar uma expectativa de que terão o seu ente querido de volta em algum momento no futuro. Vale ressaltar ainda que é importante evitar as famosas expressões fulano virou uma estrelinha. Segundo a psicologia, crianças de até 10 anos estão com o seu psiquismo em construção, não conseguindo captar certos conceitos de subjetividade. Em outras palavras, elas pensam de maneira concreta e podem construir a sua personalidade com base em conceitos irreais. Luto na infância, como lidar? A idade é um fator relevante. O primeiro aspecto a ser levado em consideração é a idade da criança, pois a sua experiência de vida e a sua personalidade são fatores aí que influenciarão diretamente em sua postura para enfrentar a perda. Além disso, o grande foco do problema é que uma criança geralmente não tem dimensão do que é a morte em si.
Para se ter uma noção aí mais clara, crianças com idade pré-escolar normalmente associam a morte com ideias de retorno como uma viagem, ou seja, algo que pode ser revertido ou alterado em algum momento, não sendo nada então fixo. Isso significa que para as crianças nessa faixa etária, a compreensão para sempre não é atingida com facilidade. Entre 5 e 10 anos, nessa fase da vida, é comum que a criança comece a encarar aí o conceito real da morte, ainda que não pense que ela própria ou os seus entes queridos corram o risco, né, de passar por isso, certo? E, basicamente, pessoal, a criança então sabe da existência da morte, mas acredita que isso só acontecerá com desconhecidos. De qualquer forma, lidar com a perda não é fácil, em nenhuma idade, e todo o ambiente familiar ele acaba sendo afetado. Portanto, é essencial que não somente você manifeste sua dor, como também ajude a criança a expressar o que está sentindo sem esconder ou reprimir. Reações comuns em crianças perante uma perda. É muito importante ter a compreensão e a paciência nesse momento, pois é comum que o comportamento da criança acabe mudando. A tristeza é uma etapa normal e tende a ser mais forte mediante o nível de proximidade que a criança tinha com o falecido. Quanto mais próximo, maiores as chances de a criança exteriorizar os seus sentimentos de maneira brusca, tendo atitudes de irritabilidade, agressividade e violência com as pessoas próximas, além de apresentar, claro, pesadelos frequentes e outros sintomas. Psicólogos afirmam que também é comum que a criança experimente uma regressão, um retrocesso no processo evolutivo, passando a agir como agia em etapas do crescimento anteriormente superadas, como forma de atrair a atenção para si. Mas esses indícios aí devem ser considerados até passageiros, como sintomas de uma dificuldade de lidar com o luto. Os seguintes indícios podem se tornar presentes na vida da criança. Vamos ver? Olha só, pessoal. Nós temos o medo excessivo do escuro, chegando a provocar pânico e pavor. Outro item que aparece é dificuldades para dormir sozinha, interação social afetada. A criança ela pode se negar a brincar ou interagir com outras pessoas, isolando-se do mundo. E também entra aí o rendimento escolar enfraquecido. Além disso, pessoal, a criança ela pode apresentar também o que conhecemos como luto patológico, que é quando ela perde o interesse até mesmo pelas coisas que antes a atraíam. Perde seu apetite, manifesta desejos de partir com o falecido, se irrita ao falar sobre o ente que perdeu ou a fala do mesmo em excesso. É necessário que as crianças vivenciem o sentimento de luto. Elas devem ser encorajadas a expressarem o que estão sentindo. A criança, por não saber nomear os seus sentimentos, se expressa por meio do brincar, utilizando-se da simbolização para expressar sua fantasia, sua ansiedade, seus sentimentos. Por isso, o processo terapêutico ele é utilizado, né, como um apoio aí, com a ajuda de brinquedos e desenhos. Perder alguém significativo implica então em necessidades de readaptação, principalmente no ambiente que traz lembranças da outra pessoa, de forma a lidar com questões emocionais e afetivas. A ajuda do psicólogo então promove suportes, né, que favorecem recursos internos, possibilitando para que a criança tenha essa elaboração do luto, bem como sentir-se acolhida, compreendida e segura, né, em um momento de desamparo e incerteza. Outras dicas que podem ser muito relevantes neste delicado momento. Vamos lá? Caso assim a criança desejar, leve-a ao velório, explicando do que se trata esse momento. Permita que ela leve flores para colocar no caixão, isso pode ser uma forma dela realmente se despedir.
Permita que ela assine o livro de presença, não esconda a sua tristeza. Se ela perguntar o porquê do seu choro, você conta a verdade, explica que sentirá saudades do ente falecido, pois ele não voltará mais. Não omita a verdade sobre a causa da morte, mas evite detalhes, principalmente se a causa da morte for muito trágica. Caso a criança peça, deixe ver o rosto do falecido e permita que abrace e beije, se esse for um costume, né, antes do falecido. A maior situação aí, pessoal, é que a morte, então, ela é um acontecimento muito difícil, né, de explicar, mas caso a criança faça perguntas, responda-as com sinceridade e de acordo com suas crenças. Com o decorrer dos dias, se a criança for muito ativa, estimule-a a brincar e passear ao ar livre, mas se a criança tem uma personalidade mais fechada, passe um tempo aí de qualidade a sós com ela. Tente manter a rotina comum da casa, levando em consideração que novas boas memórias serão formadas deste momento em diante. Esse tipo de atitude, claro, que ajudará a criança a aceitar e a superar a perda do ente querido de forma mais realista, sem criar ali conceitos fantásticos sobre a vida e a morte, ok? Lembrando, pessoal, que é preciso ficar sempre muito atento, né, ao comportamento da criança e respeitar a sua forma de lidar com o outro. Nunca a obrigando a fazer nada que não queira, ok? Um abraço a todos, até mais.